Quero saudar os irmãos da paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Glória. Segundo Coríntios, capítulo de número 3. Nós iremos ler o versículo de número 18. Vamos começar pelo 17, para contextualizar. Quem encontrou, diga amém? Amém. Versículo 17 diz assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Amém. Vamos entender esse contexto do capítulo 3, porque tem algumas coisas aqui para a gente resolver nesse capítulo 3. Às vezes alguns irmãos pegam algumas palavras isoladas e fazem interpretações como querem, e não é bem assim que funciona. Nós temos que observar sempre o contexto, e é por isso que, na minha opinião, os melhores cultos que tem para a gente poder assim compreender de forma mais calma a palavra é um culto como esse, como um culto de doutrina. Mas esse capítulo 3 que Paulo escreveu aos Coríntios, nessa segunda epístola, nós temos que entender por que foi escrita essa carta ou epístola. O primeiro motivo pelo qual foi escrito essa segunda carta de Paulo aos Coríntios foi porque Paulo ele percebeu que a igreja estava precisando ser restaurada na parte da unidade. Na parte da unidade. Era isso que essa igreja estava precisando. Número 2, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios porque ele precisava reafirmar a sua autoridade apostólica e também a sua liderança. Ele vai fazer uma defesa aqui do seu próprio ministério, do capítulo 3. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, ele resolveu escrever essa segunda epístola aos Coríntios porque esses irmãos estavam precisando de uma orientação nas questões de sustento financeiro da igreja e também o sustento dos pobres também. Então, tudo isso foi o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele escreveu essa segunda carta aos Coríntios. Eu prometo aos irmãos que não vou demorar, quero fazer apenas uma exposição do capítulo 3. Mantenha a Bíblia aberta no capítulo 3 aos Coríntios. Vamos verificar a partir do versículo de número 1. Vamos entender o que estava acontecendo aqui. O versículo 1 diz assim: porventura começamos outra vez louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós, para vós e de vós? O que estava acontecendo aqui, irmãos, para que o apóstolo Paulo pudesse escrever inicialmente essas palavras? Porque nós precisamos entender o contexto, nem assim, de uma forma sem compreender, fica difícil. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu justamente essas palavras, falando sobre essa carta de recomendação, porque os fariseus estavam continuamente fazendo oposição ao apóstolo Paulo, e eles estavam exigindo do apóstolo Paulo cartas de recomendação. Só para os irmãos compreender o que significa isso,
Naquela época, essa carta de recomendação era como se fosse hoje uma procuração nos dias atuais. E o apóstolo Paulo, ele responde que a carta de recomendação ele não precisava, porque a carta de recomendação era a transformação que estava acontecendo na vida dos irmãos através do apóstolo Paulo. Então, veja comigo o versículo de número 2, que diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Para os irmãos entenderem mais por que está havendo esse conflito entre os fariseus, estando aqui pedindo para que o apóstolo Paulo dê cartas. Cadê essa carta? Você precisa provar que você está fazendo isso com uma autorização. E Paulo falou: não, olha aí meus frutos, olha a transformação, olha a igreja, vocês são a minha carta de recomendação. Só para os irmãos entenderem um pouco mais, o apóstolo Paulo, quando ele chegou ali na cidade de Corinto e começou a evangelizar, plantar essa igreja, o caráter dos coríntios não era muito bom, mas depois foi transformado. Com a Bíblia aberta ainda, voltemos, só para a gente entender um pouquinho, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo de número 9 e 11, só para a gente entender essa transformação que aconteceu nos coríntios, através da vida do apóstolo Paulo. Capítulo 6, versículo de número 9 até o 11. Olha o que diz aqui: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Olha só, irmãos, tudo isso aqui eram eles. Versículo 11 diz assim: e é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Vamos voltar lá na nossa leitura, na nossa exposição, só para os irmãos entenderem que Paulo estava falando que a transformação na vida dos coríntios foi tão boa, foi tão forte, que ele não precisava de uma carta física, como os fariseus estavam exigindo. A carta são vocês. Então veja, os fariseus, eles podem ter cartas, mas nós temos o testemunho de um bom cristão. Eles estavam exigindo. Paulo fala: não, vocês podem ter isso, mas nós temos algo muito maior, que é o testemunho. Nós somos uma carta viva. O versículo de número 3 diz assim, veja comigo o versículo de número 3: porque já é manifesto, acompanhe o versículo 3, para você não perder o raciocínio dessa mensagem. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, além de mostrar o resultado do ministério dele, ele está fazendo uma coisa aqui muito interessante. Ele está falando
que foi o Espírito Santo que fez isso através dele. Não foi uma ação apenas de Paulo, foi o Espírito que gravou isso no coração do ser humano, no coração do cristão, no coração dos crentes também aqui de Jardim Pedreira. Não é uma ação humana, mas aqui a referência que Paulo está citando sobre a questão escrita em pedra, ele está fazendo uma referência em Êxodo, no capítulo 20, no versículo de número 12, quando Deus chamou Moisés, e a sua presença, Moisés estava ali na sua presença, e Deus lhe entregou a lei, as tábuas da lei, escrita na pedra. Mas aqui o apóstolo Paulo mostra uma coisa bem mais interessante. O que transforma mais? Uma pergunta retórica para nós entendermos aqui essa noite. Escrever a lei na pedra ou o coração escrito pelo Espírito Santo de Deus? É isso que o apóstolo Paulo está fazendo esses irmãos aqui compreenderem. E eu quero falar para os irmãos aqui essa noite que a lei, ela educa, a lei mosaica, ela educa, ela não é ruim, mas só o Espírito Santo que transforma. O que Deus está falando para nós aqui, uma aplicação, para a palavra fazer sentido para nós aqui essa noite. Então veja, meus irmãos, se a lei educa, mas é o Espírito que transforma, nós precisamos mais do que ser educados. Nós precisamos de crentes transformados pelo Espírito Santo. E o que mais está precisando é de obreiros transformados pelo Espírito, irmãs transformadas pelo Espírito, jovens transformados pelo Espírito, adolescentes transformados pelo Espírito, todos aqui que fazem parte dessa igreja em algum departamento, aparecendo ou não aparecendo tanto, todos nós precisamos ser transformados pelo Espírito. Porque se vestir de crente é muito fácil hoje em dia. Mais do que bater cartão no culto, precisamos perdoar, mas isso é pelo Espírito que transforma o nosso coração. A lei educa, mas é o Espírito que transforma. Mais do que usar terno e gravata, precisamos mesmo nos revestir da misericórdia de Deus. Mais do que pregar, mais do que cantar, precisamos mesmo praticar a palavra de Deus. Agora a gente consegue compreender o que Jesus estava querendo dizer com o texto de Mateus capítulo 5 e o versículo de número 20. Agora dá para entender por que Jesus disse aquilo? Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, no versículo de número 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós temos que exceder os escribas e fariseus. Nós temos que fazer de uma forma melhor, mas nós só vamos conseguir pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o contexto. Então assim, quando a ação do Espírito Santo de Deus é feita em nós, eu acho engraçado que a produção é muito maior do que fazer na carne. Já parou para reparar nisso? Mesmo que fique pouco tempo no cargo, não tem problema. Mas quando é o Espírito que está agindo, a produção é maior, a ação é mais bonita, tem uma energia espiritual diferente, tem uma graça diferente, causa saudade. As pessoas saem do culto lembrando do culto que aconteceu. Isso acontece
promoção é maior. Mas eu fico observando aqui o capítulo 3, gente, é muito rico esse capítulo de número 3. Por quê? Essa carta aqui que o apóstolo Paulo escreveu, a segunda carta aos Coríntios, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu essa carta aproximadamente, nunca uma data certa, aproximadamente 55 depois de Cristo. Então assim, mas quem é que está cobrando de Paulo aqui? São os fariseus. Então eu fico observando de uma data para outra, o farisaísmo, o movimento dos fariseus, terminaram no ano 73 depois de Cristo. Gente, de 55 até 73 depois de Cristo, é 18 anos para frente. Paulo, ele está falando algo que os fariseus estão ali tentando até mesmo paralisá-los, mas os fariseus queriam desaparecer depois de 18 anos. O farisaísmo desapareceu, mas a mensagem do Evangelho continua até os dias de hoje. Não sei se você está compreendendo o que o Espírito está falando ao seu coração. Enquanto Paulo estava sendo ameaçado com as cartas de recomendação, depois de um tempo, esses mesmos que estavam ameaçando Paulo, exigindo carta de recomendação, eles depois de 18 anos sumiram, desapareceram. Esse é o destino daqueles que se opõem à palavra de Deus, à obra de Deus, à obra do Espírito. Eu espero essa noite que você não esteja do lado dos opositores, porque a palavra de Deus já mostra o que acontece com os opositores. Sumiram. 18 anos depois, desapareceram o movimento dos fariseus. Alguém talvez esteja pensando, e talvez alguém esteja dizendo, não vai, mas Paulo mostrando esses frutos, falando de si próprio, falando daquilo que Deus está fazendo na vida dele, através do Espírito. Será que isso não é uma presunção de Paulo? Será que Paulo não está se exaltando, querendo mostrar o fruto do seu trabalho? É aí que você se engana, porque o apóstolo Paulo, ele vai se humilhar diante de Deus, e esse que era o segredo de Paulo. Versículo número 5, acompanhe comigo aqui, capítulo 3, 2 Coríntios, e o versículo de número 5, e diz assim, palavra de Paulo: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo mostrou o fruto, mostrou o que estava acontecendo, mostrou a transformação na vida dos coríntios, mas depois do versículo 5 ele se humilha diante de Deus. Se está acontecendo isso, não é minha capacidade, não é minha oratória, não é minha inteligência, essa capacidade vem de Deus. Se você faz um trabalho muito bonito para Deus, seja ensinando, seja pregando, seja em algum departamento, seja acontecendo alguma coisa, seja alguém brilhando pelo Espírito, porque o Espírito Santo, quando quer, ele levanta alguém mesmo, mas isso não é a sua capacidade, essa capacidade vem de Deus. Continue se humilhando diante de Deus, para que Ele possa te honrar mais ainda. A nossa capacidade vem de Deus. Aqui Paulo, ele se humilha. Isso aqui era uma maneira que o Espírito encontrava espaço para operar no ministério de Paulo. Agora, irmãos, nós vamos entender de uma vez por todas o que Paulo quis dizer no versículo 6.
Vocês não têm noção da bagunça que fazem com esse versículo 6 aí, no meio evangélico, de forma até generalizada por alguns. É uma bagunça o versículo 6. O que alguém faz, né? Diz assim, o versículo 6: o qual nos fez também capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Olha o final, a bagunça fazem aqui. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Gente, desde o começo do capítulo 3, Paulo está diferenciando, por isso que eu estou fazendo questão de fazer a exposição, está diferenciando da lei escrita na pedra para o Espírito que escreve no coração. E essa letra que mata aqui, que Paulo está dizendo, não tem nada a ver como alguns pensam. Eu não vou na EBD porque a letra mata. O que eu vou fazer na escola bíblica dominical se a letra mata? Por que eu vou estudar porque a letra mata? Não é essa letra aqui que você está pensando. E muita gente até hoje faz essa confusão. Essa letra que mata não significa não estudar teologia. Até hoje alguns, por isso que eu estou fazendo a mensagem positiva, para você compreender. Paulo está fazendo a diferença da lei mosaica para o Novo Testamento. Essa letra que mata não significa que você não pode ler bons livros, principalmente sobre a palavra de Deus, porque senão Paulo iria cair em contradição, porque ele mesmo disse: traga-me os livros. Ele gostava de ler os livros. Ô Wagner, mas aqui está escrito que a letra mata. Que letra é essa que mata? Essa letra que mata é o que iria acontecer com aquela mulher que foi pega em ato de adultério, em João capítulo 8, versículo de número 5. E eles estavam usando uma base de Levíticos, capítulo 20, e o versículo número 10. A pessoa foi pega no ato de adultério. O que a lei mandava fazer com essa pessoa? Em Levíticos, capítulo 20, e o versículo 10. Essa pessoa que foi pega nesse ato terá que morrer. É essa letra que Paulo está falando que mata. A lei mosaica não tem nada a ver. Eu não vou estudar teologia, não vou fazer nada disso, não tem nada a ver. É a lei mosaica. Qual é a letra que mata que Paulo está falando? A letra que mata foi a que os judeus usavam como desculpa e mataram Estevão. No capítulo 7, o versículo de número 58, apedrejaram Estevão. Essa é a lei que mata. Então, irmãos, a partir de hoje, quando você vê alguém interpretando de forma errada esse versículo de número 6, faça-nos um favor, explique para ele. Você já está sendo doutrinado aqui essa noite. Essa letra que mata não é estudar teologia, mas é a lei de Moisés. Meus amados irmãos, Paulo disse que a lei é santa. A lei, ela é justa. A lei, ela é boa. Só que ela é inflexível. É por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que na vida de Jesus, onde Jesus chegava, tinha vida. E essa noite, por essa palavra, a energia dessa palavra que está no púlpito está ingerindo vida dentro da sua alma aqui essa noite. Você está recebendo vida pela palavra de Deus aqui essa noite. Só que no versículo número 8, aqui até o final do capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai começar a explicar o quê? Sobre o ministério do Espírito.
Tanto que ele começa dizendo no versículo número 8, veja comigo: não, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Ele vai começar a falar aqui do ministério do Espírito até o final do capítulo 3, até o versículo número 18. Só que uma coisa vai acontecer aqui no versículo número 13. Acompanhe comigo o versículo número 13, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: e não somos como Moisés. Achei interessante agora esse momento, não sei se vocês perceberam, mas está uma coisa assim, Deus paralisou você para você aprender a palavra de Deus agora. Isso aqui é muito bom. Veja: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente a fim daquilo que era transitório. Só peguem essa parte aqui do começo do versículo 13. Começa dizendo assim: não somos como Moisés. O apóstolo Paulo, quando ele começa dizendo não somos como Moisés, ele já está indicando que nós não somos discípulos de Moisés, somos discípulos de Jesus Cristo. Mas quando ele está citando aqui o versículo 13, você que gosta de anotar, que referência o apóstolo Paulo ele está fazendo quando ele cita aqui o versículo número 13? Ele está citando o Êxodo 34 e o versículo número 33. Eu vou correr, mas eu quero ler esse versículo junto com os irmãos, já que hoje é uma noite de ensinamento. Capítulo 34 do Êxodo e o versículo de número 33, que diz exatamente assim: assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Meus amados irmãos, voltemos para o nosso texto de Coríntios. Quando Moisés entrava na presença de Deus, entrava com o seu rosto descoberto. Quando ele saía da presença e ficava de frente para o povo de Israel, ele colocava esse véu. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma comparação tão linda que acontece até os dias de hoje. Porque os judeus, até hoje, está escrito no contexto aí, quando eles vão ler as Escrituras, até hoje há esse véu que separa, que impede os judeus de verem a glória de Deus. Por que o texto está dizendo não somos como Moisés? Aplicação para nós. Moisés, ele via a glória de Deus, mas quando ele ia falar com os hebreus, ele tampava o rosto. Ao contrário, somos nós. Quando nós contemplamos a glória de Deus, nós temos que revelar essa glória para o mundo inteiro. Esse é o significado do texto. Não somos como Moisés. Observe comigo o versículo número 17, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito, aí há liberdade. É isso aí que está escrito no seu texto? Veja, meus irmãos, a mesma coisa, o mesmo problema que fazem com o versículo número 6, que já explicamos sobre a letra amada. As pessoas fazem a mesma confusão com o versículo número 17, para acharem que podem fazer o que quer dentro da igreja. Eu quero falar algo para os irmãos, algumas coisas que fiquem gravadas no seu coração, na doutrina dessa noite. O Espírito Santo não sai quebrando nada. Aqueles que acham
que, pegando esse texto, irá fazer uma bagunça dentro da igreja. Estou sendo usado por Deus, e Deus me tomou, e eu peguei essa guitarra e quebrei na cabeça do irmão, onde tem um espírito da liberdade. Isso é bagunça, isso não é o Espírito Santo. Mas nós precisamos compreender o que Paulo está falando no versículo 17. O Espírito Santo não sai quebrando as coisas. O Espírito Santo não faz o pregador sair dando tapa na tribuna até quebrar a tribuna. Estou sendo usado por Deus, pá! Estou sendo usado por Deus, pá! E fica histérico. Isso é coisa humana, é suas emoções, não é o Espírito Santo. Onde há o Espírito, há liberdade. O que Paulo está querendo falar com isso? Só para vocês entenderem de vez. Só para vocês compreenderem, quando alguém está preso, encarcerado, fez alguma coisa de errado, está preso. Mas depois que ele sai da cadeia, completa para mim, ele vai estar em... É isso que Paulo está falando que o Espírito Santo faz aqui. Estávamos presos no pecado e agora estamos livres por causa do Espírito Santo de Deus. Agora nós somos cartas vivas. Não estamos mais presos, não temos mais véu, não tem nada a ver com quebrar as coisas, passar a adorar e faço o que eu quero. Uma vez eu vi um irmão falando, não tem o Espírito da liberdade. Ele veio pulando numa certa igreja e quebrou o púlpito, assim, veio pulando, e deu um burro no púlpito, onde é o Espírito da liberdade. E o pastor não podia reclamar, o pastor não podia doutrinar. O pastor falando, irmãos, cadê a ordem, cadê a decência? E ele citava onde é o Espírito da liberdade. Está errado, a interpretação é outra. Estávamos escravizados no pecado, estávamos como os coríntios, estávamos como aquela lista de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 11. Mas o Espírito Santo veio e quebrou toda essa escravidão maligna, e hoje nós estamos livres. Eu encerro essa mensagem com o versículo de número 18 para encerrar. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pregada nesta noite. Quem tem ouvido para ouvir, ouça e guarde a palavra em seu coração. Nós vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Depois eu tenho uma lembrete aqui para nós. Convido a todos para ficarmos em pé. Aleluia. Amém. Conselheiro, vamos orar para os contribuintes nesta noite. Somos irmãos com a paz do Senhor, meus irmãos. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já ouvimos, Senhor, a sua poderosa palavra. E neste momento, Deus eterno, nós iremos contribuir com os dízimos e ofertas para o andamento da tua obra. Aqui está a tua igreja, Senhor amado. Pedimos a ti nesta noite que o Senhor continue abençoando teus filhos, meu Senhor amado, com sua mão poderosa estendida sobre esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, o web, põe aqui o 400 da eu tenho uma alegria.
Deus nós não vencemos nada. Meus amados irmãos, eu quero dar um anúncio para todos. Dia 7, dia 8 e 9 do mês 6, nós temos um EBOM aqui na nossa igreja. E eu já pedi para fazer as apostilhas, já estão todas prontinhas. Essa semana nós talvez já pegamos ela. E vai ser vendida a R$50. Ficou 3.000, mais ou menos 3.000 quebradinhos. 100 apostilhas e junto com o crachá para quem for aluno deste curso. E no domingo pela manhã, que é o término, nós temos um almoço para todos que fizeram a sua inscrição e os 3 dias participaram desta bênção de Deus que é bom. Os irmãos entenderam o que eu estou falando? Então, agora, aos obreiros, nós vamos distribuir a cada igreja um pouco para os irmãos vender lá, tá certo? Então, cada igreja nós vamos fazer mais ou menos de acordo com a igreja, a gente vamos dar a quantidade. Se vender mais, nós temos condições de fazer mais um pouco. E assim nós vamos fazer a obra de Deus. Espero que os irmãos entendam que o trabalho de Deus não é meu, é do Senhor. E tudo que eu faço aqui, eu faço com a direção de Deus e do pastor dessa